Esperar uns minutinhos para o pessoal entrar na sala. Pode começar? Bom, gente, boa tarde. Aqui quem fala é a professora Luciana Garcia. Eu sou professora do Instituto Brasiliense de Direito Público e juntamente com os meus colegas Priscila Sodré e Wellington Pantaleão, eu coordeno a Clínica de Direitos Humanos do IDP, que é tanto uma disciplina de prática jurídica como um projeto de extensão em direitos humanos. Dentre as atividades da Clínica de Direitos Humanos, nós começamos a fazer um ciclo de debate sobre direitos humanos em tempos de pandemia. E esse debate, ele representa tanto uma formação para os integrantes da Clínica de Direitos Humanos, mas também um debate para a comunidade acadêmica do IDP e para a sociedade em geral, sobre uma reflexão em como pensar, né, direitos humanos em momentos tão difíceis, né, de uma crise tão grave, tão profunda e tão duradoura que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo. Né? O objetivo da clínica, mais do que ficarmos discutindo só questões especificamente de direito, né, e direitos humanos estritos, né, de profissionais e estudantes de direito, o objetivo aqui do nosso diálogo em direitos humanos em tempos de pandemia é escutar a experiência, a voz e o trabalho feito por pessoas das mais diversas áreas do governo, da sociedade civil, pesquisadores e pesquisadoras, quem atua no poder legislativo também, sobre direitos humanos e pandemia. Por isso, o convite feito em atividades anteriores a profissionais que atuam na sociedade civil, né, conselheiros tutelares, trabalhamos também com acadêmicos, né, professora da UNB, doutoranda da UNB no nosso último encontro, e hoje nós dialogaremos sobre o tema violência sofrida pela população LGBT no Brasil e pandemia. Para isso, nós contamos com a presença, né, que eu agradeço desde já muito, né, a presença dessas queridas, né, e super competentes e super militantes, né, na área, profissionais, que são a Marina Heidel, a Fernanda Calderaro e a nossa extensionista e estudante da graduação, a Mônica Coelho. Eu vou fazer uma breve apresentação sobre as participantes do nosso debate e vou explicar para vocês como vai funcionar. Eu vou passar a palavra, né, para as participantes, elas vão ter uma fala de 10 a 15 minutos, e o tema inicial da reflexão é justamente esse, né? Como pensar, né, em novos meios de proteger e promover direitos da população LGBT, considerando a realidade da pandemia que a gente tem hoje. E, sobretudo, como enfrentar o gravíssimo cenário de violência sofrido pela população LGBT no Brasil. Né? Nós tivemos grandes avanços, grandes conquistas, né, no âmbito do direito. A última grande conquista que nós tivemos foi, no enfrentamento à violência, foi o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do que é comumente chamado de criminalização da homofobia, mas nós sabemos que isso é um início do início, né? A gente precisa continuar trabalhando, lutando pela efetivação dos direitos da população LGBT e, sobretudo, pelo enfrentamento à violência. Então, esse é o mote da reflexão, né? Cada uma na sua perspectiva, de seu lugar. Gostaria que vocês trouxessem, né, para o nosso público, para os nossos estudantes e para as nossas estudantes, reflexões sobre esse tema. E aí eu vou passar para a apresentação das participantes. A Marina Heidel, ela é mestra em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ela atualmente é diretora das políticas de promoção da população, de direitos da população LGBT, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A Fernanda Calderaro, a nossa segunda convidada, ela é mestra em Psicologia Social pela PUC de São Paulo e atualmente ela é presidenta do Instituto PRIOS de Políticas Públicas e de Direitos Humanos, que é parceiro, né, da Clínica de Direitos Humanos em outras atividades. E a nossa terceira convidada é a nossa querida Mônica Coelho, que é minha orientanda e é graduanda em Direito pelo IDP, está terminando o curso e também é uma extensionista do nosso projeto
e uma dedicada estudante e pesquisadora extensionista do nosso projeto. Eu queria começar, então, passando a palavra para a Marina. Marina, uns 10, 15 minutinhos, certo? Para começar a nossa reflexão com você. Obrigada desde já. Então, tá. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Em especial, agradecer também à professora Luciana e à equipe, as nossas parceiras. Dizer que para nós é importante estar nesse lugar também falando, porque eu acho que o papel da universidade também é de difundir, discutir, né, sobre essas temáticas do cotidiano, principalmente na área dos direitos humanos. Então, eu vou rapidamente falar um pouco sobre a ideia, como é que é contextualizada o departamento LGBT aqui dentro. Nós pertencemos a uma Secretaria Nacional de Proteção Global, que além do nosso tema, ela discute outros temas, são temas também que têm a ver com a questão dos direitos humanos. Nessa perspectiva, então, nós temos dentro do departamento o tema, né, especial, recorte LGBT, mas ele transversaliza com todas as outras pautas de direitos humanos presentes, que você sabe que LGBT está em todas as áreas, está desde a criança e adolescente até o idoso, então a gente tenta dialogar transversalizando o tempo inteiro. Esse é o nosso principal objetivo e sempre tentando fazer essas costuras, não só com as pautas de direitos humanos, mas também com a sociedade civil, né, que são os movimentos sociais que nós temos, aquelas pessoas que queiram dialogar conosco, através de uma representatividade, ou através até do conselho que está sendo reestruturado, ou também para os estados e municípios que têm gestão ou que têm coordenações, assessorias LGBT. Então, a gente transversaliza no Brasil inteiro, para vocês entenderem, né? A gente busca dialogar constantemente e, principalmente, também transversalizar com as universidades, porque as universidades têm esse papel, quando eu falei, né, de difundir e de construir também uma perspectiva dentro das políticas públicas. E, para nós, então, a gente elegeu então, 2 temas centrais nesse período. Um deles é a questão da violência, que infelizmente é o que nos move, e outro que é a empregabilidade. Claro que os dois estão também atrelados, porque, né, a violência, a gente sabe que ela também é fruto, né, de uma sociedade como a gente vive, uma sociedade que ainda é cheia de preconceitos e discriminações, da mesma forma que a empregabilidade também é uma dificuldade de entrar nesse cenário, por conta justamente nós vamos encontrar uma série de barreiras, né? Tanto na identidade de gênero ou na orientação sexual, né? Nós vamos ter também essas dificuldades, assim como as empresas, né? Que também muitas vezes não conseguem ter esse papel para o olhar da diversidade. Então, nós temos esses 2 grandes temas, que são temas que eles vão se descentralizando e, ao mesmo tempo, a gente vai, então, construindo outros subprojetos. Então, dentro da pauta que eu vou especificamente falar sobre violência, nós temos alguns projetos que a gente desenhou e elencou como prioritários. Um deles é o Observatório, onde a gente pensou, né, primeiramente, em acompanhar um pouco as denúncias de violação dos direitos humanos do Disque 100. Então, a ideia inicial era tentar acompanhar um pouco essas denúncias, mas ainda com as dificuldades que a gente está tendo com o cenário da pandemia e com a ouvidoria, a gente ainda está construindo, né, junto com o PRIOS, e aqui depois a Fernanda pode entrar em maiores detalhes, se fica à vontade, porque essa é a ideia, a gente primeiro também ter esse olhar sobre a humanização dessas vítimas que estão do outro lado, muitas vezes, da linha. Essa é a ideia que a gente desenhou inicialmente. A preocupação era pensar como é que nós poderíamos buscar resolutividade, muitas vezes, nessas denúncias que chegam o tempo inteiro e que, muitas vezes, elas vão parar num ponto focal, no estado, no município, e elas não dão continuidade. Então, esse é um das propostas que a gente tem, né, e está tentando construir ao longo desse período, é pensar mesmo sobre o olhar das denúncias no DISC, e para isso também nós construímos um pacto. Nós estamos em 2018, um pacto de enfrentamento à violência LGBTfóbica. Esse pacto, na época, foi desenhado justamente com esse objetivo de comprometer um pouco os estados da União para a pauta LGBT, e aí dentro desse cenário a gente conseguiu a adesão de 18 estados na época.
Então, ele teve um prazo agora, que ele está se esgotando, né, que era até maio, junho desse ano, e a gente então está redesenhando ele com um novo formato, incluindo, inclusive, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, porque ele é um agente importante para nós, e aí nós vamos buscar outros parceiros dentro a nível federal, mas também para provocar os estados para readequar e construir a ideia. Basicamente, esse pacto ele prevê ações que muitas vezes os estados já fazem, mas que muitas vezes não estão ali elencadas, ou muitas vezes o estado é tímido e nem divulga, né, o que está sendo feito. Outros estados não fazem quase nada. Então, a ideia é construir um plano comum de ações, né? Ele não vai ser único e fechado, mas que ele possa ajudar, porque a política ela acontece nos estados e no município. Muitas vezes é lá na ponta que a gente precisa provocar. Então, as ideias elas são amplas e aí cada estado, dentro da sua realidade, constrói seu trabalho. E justamente para isso, né? Para pensar uma política mais unificada dentro desse cenário. A gente tem a pretensão de retomar um edital de fomento, que não adianta eu simplesmente lançar um projeto, um plano mirabolante e não ter recurso. Então, minimamente, a gente está buscando recursos para pensar. Um deles é através de emendas parlamentares. Daí os estados e os municípios e as entidades de sociedade civil podem buscar junto aos seus parlamentares para desenvolver seus projetos locais. Outro é a gente buscar também, através do recurso que a nível ministerial a gente pode garantir, para também colocar no edital, né? Então, basicamente, são esses temas. A gente quer transversalizar. A gente tinha um cenário, né, antes da pandemia, de construir vários temas transversais. Um deles era a política do idoso LGBT, outro era a ideia do sistema da diversidade religiosa LGBT, população de rua LGBT, mas isso meio que ficou, né, agora com essa pandemia o cenário mudou. Mesmo assim, a gente está seguindo com as propostas, tem uma previsão também em setembro, de construir um webinário, que agora é o novo formato, né, sobre o tráfico de pessoas, porque no dia 30 agora, né, de julho, a gente marca essa data do tráfico de pessoas, e dentro da população LGBT também a gente vai ver o tráfico de pessoas, principalmente travestis transexuais. Então, a gente está tentando atrelar nesse novo cenário, mas não vamos deixar as coisas a serem apagadas. E, para finalizar, eu acredito que seja, né, dentro da área da empregabilidade, como eu falava, que está ligada à questão da violência, nós temos, então, também a proposta, nós construímos um plano, esse plano está sendo construído com vários olhares, né? Já tivemos o olhar do movimento social, já tivemos o olhar dos pesquisadores, agora a gente está indo para outras áreas, que é o terceiro setor, né? Que é o setor empresarial, para a gente pensar também de que forma a gente pode construir também uma modalidade de habilitação, de formação, meio que em caráter de cursos rápidos. A gente já tem um aporte de recursos para isso, através de um edital que nós vamos abrir em seguida, para pensar projetos específicos dentro de sistemas. O sistema S é um que a gente está tentando elencar, outros institutos federais que a gente também pode elencar, para construir esses projetos em parcerias, para a formação de LGBTs, sempre fazendo viés com a empresa, porque nós precisamos dialogar com as empresas. E dizer assim, que durante a pandemia, né, então nós tivemos que reajustar um pouco, mas a gente pensou ações específicas. Uma delas foi criar uma cartilha, um material para dizer para a população LGBT, para buscar algumas situações. Então, é quase um manual assim, para falar algumas recomendações para a população LGBT. Né? Fizemos eles em 13 idiomas, por conta da questão imigratória. Então, nós temos em francês também, em espanhol e inglês, que foi uma segunda etapa em parceria com a ONU. Nós também tivemos, então, a preocupação de incluir, tentar provocar o Ministério da Cidadania, através de uma articulação para incluir nos auxílios emergenciais a população LGBT. Inclusive, hoje, né, se encerra a data
desses cadastros, então aquelas pessoas que poderão também contribuir, ajudar, algumas pessoas que não conseguem acessar. Então a gente fez toda essa mobilização, estamos também articulando junto com a Secretaria de Mulheres para uma doação de cestas básicas emergenciais para pelo menos 15 ou 20 entidades da população trans e LGBT que está realmente necessitando. E também nós mandamos um documento também para o Ministério da Cidadania, pedindo que digamos assim, uma nota técnica que foi feita aqui, recomendando a resolução que foi produzida em 2018 pelo CNCD e o CNAS, orientando, porque são várias especificidades dentro da nossa área. Então, para regulamentar, não, mas para orientar, para que os CRAS e CREAS pudessem se deter a esse papel e dar um olhar, principalmente na população LGBT, que precisa ser atendida lá naqueles locais e às vezes não tem nem acesso. Então, desculpa a minha aceleração aqui para falar, mas a ideia justamente é essa, assim, da gente pensar. E claro que a gente está sempre atento a tentar ajudar no sentido quando a gente percebe que as violações ou as violências estão muito próximas, né, ou violências muito marcadas, né, neste momento, então a gente também tenta, de alguma forma, atender, mesmo, claro que a gente não tem esse caráter assistencialista, mas a gente se preocupa com a humanização das pessoas, né? Então, essa é a ideia, e os direitos humanos está aqui aposto para isso, esse é o nosso desafio. Desculpa se eu fui rápida, mas era essa a minha preocupação com o tempo, que eu começo a falar e não paro mais de falar, né? Mas a ideia é essa, agradeço novamente, estamos aqui, continuamos aqui para continuar o debate. Obrigada. Obrigada, Marina. Se faltou alguma coisa, a gente complementa, porque a ideia mesmo é que a gente possa fazer um diálogo, né? E é muito importante a gente perceber, né, como aqui a gente está no âmbito acadêmico, né, é uma atividade para estudantes de direito e também para a sociedade, é importante a gente perceber o quão fundamental são as políticas de direitos humanos. Né? A gente fala em direitos humanos, a gente estuda direitos humanos em tratados internacionais, a gente estuda direitos humanos na Constituição Federal, né? Sob o nome de direitos fundamentais, a gente discute judicialização de direitos fundamentais, mas tem um outro lado aí dos direitos humanos que são as políticas públicas. Né? E o convite a você foi muito no sentido da gente refletir sobre a materialização desses direitos para além da esfera do Poder Judiciário. Né, para além da judicialização, como é possível conquistarmos, protegermos direitos e promover os direitos no campo das políticas públicas. Né? Isso sem dúvida. Né? E a sua fala mostra o quão complexo é promover e proteger direitos da população LGBT. Né? Você fala desde empregabilidade da população LGBT, com, né, pactos entre empresas e o Ministério. Você fala no pacto de enfrentamento à violência, né, que é uma questão fundamental para grupos vulneráveis do país, especificamente para a população LGBT, né? E todo aquele planejamento que foi feito antes da pandemia. Né? Depois eu tenho até uma pergunta para fazer quando terminar. Né? O que a gente vai fazer depois disso? O que a gente vai fazer com pós-pandemia, né? Se existir, porque eu acho que não tem pós. Né? Eu acho que é um outro estado de vida em sociedade, né, com essa pandemia. Bom, eu queria passar agora a palavra para a Fernanda Calderaro, né, como eu coloquei, que ela é presidenta do Instituto Prius, para fazer a exposição. Fernanda, você tem mais ou menos 10, 15 minutos, né? Fica à vontade, a palavra é sua. Obrigada desde já. Eu que agradeço o convite. Tenho o mesmo problema da Marina, talvez eu comece a falar e exceda o tempo, aí vocês me cortam e a gente continua depois. Tá? Bom, então, falar sobre a violência LGBT no contexto da pandemia, eu tenho que voltar um pouco na história. Né? Então, é para falar que a violência, né, contra a população LGBT, como a própria Marina mesmo já disse, ela é anterior à pandemia. Né? Então, a violência contra essa população, ela se dá há muito tempo atrás. Então, a dificuldade de acesso que a população LGBT tem às políticas públicas, né, vem em decorrência desse preconceito histórico que a população LGBT enfrenta. Né? A dificuldade, então, de acesso à educação, à saúde, à segurança,
vem de muito tempo atrás. E isso tem uma consequência, essas dificuldades de acesso. Então, a baixa escolarização, os empregos informais, a baixa renda, a violência, né, cotidiana, o não cuidado com a saúde, o isolamento social, né, que repercute de outras formas, né, como até mesmo o caso de suicídio, entre outros inúmeros problemas, até mesmo problemas de saúde que a gente vê acontecendo. Bom, mas também é para falar que a invisibilidade dessa população, além do preconceito, também é uma forma de violência, né? E essa invisibilidade também ela é histórica. Então, é contra essa violência também que a população LGBT luta. Então, recentemente, nós tivemos aí, agora, no final do mês, a gente tinha, costumeiramente, as paradas do orgulho LGBT, que por conta da pandemia, a gente não pôde fazer esses grandes eventos que a gente estava acostumado, que é um evento muito significativo, de visibilidade e também, né, de ir para a rua e falar não só do orgulho, mas também de levar todas as pautas inerentes à luta LGBT e que a gente não pode fazer, né? Bom, enfim, mas a gente vem, todo o movimento LGBT no Brasil, no mundo, vem trabalhando para mudar esse cenário. A gente teve grandes avanços, como você mesmo falou no início da sua fala, Luciana, e muitos avanços até mesmo no campo do judiciário. Infelizmente, no Brasil, no executivo e no legislativo, a gente tem muitas forças aí religiosas conservadoras atuando, a gente não consegue avançar, ou avançamos pouco, e hoje em dia os avanços mais significativos veio do judiciário. A gente tem a própria Marina, a presença da Marina, né, como diretora, a diretoria LGBT é um avanço, a criação do Conselho LGBT desde 2012, né, parece muito tempo, mas é uma conquista do movimento LGBT. Então, são conquistas que foram comemoradas, conquistadas com muito suor do movimento LGBT, mas que hoje também correm seus riscos, vamos dizer assim, ou que vem sofrendo ameaças por conta também de uma nova estrutura de governo que está sendo colocada no Brasil desde então, a eleição do então presidente Jair Bolsonaro. Então a gente não pode deixar de falar também, dentro de violência LGBT, o governo atual, que é um governo que vem com uma pauta desde a eleição, vem se vendendo e se colocando contra os direitos humanos e contra a população LGBT e reforçando a violência contra a população LGBT. Então a gente não pode deixar de falar disso, porque também tem reflexo não só a ação de violência do governo contra a LGBT, como uma outra forma de ação, com uma outra forma de violência, que é a não ação do governo com essa população, que é a questão da invisibilidade, então, né? O que eu estou falando é isso. Bom, então, somente a diretoria LGBT, conselhos ou as secretarias LGBT nos estados, que a Marina também mencionou, né, que tem articulado, elas são suficientes para garantir, né, a não violência, os direitos LGBT? Não, elas não são suficientes. É preciso mais, é preciso avançar. Ainda tem muito trabalho para ser feito. Bom, e aí eu deixo então a pergunta assim, como estudantes, né, de direito que vocês são, qual é o papel de vocês nessa garantia, nessa proteção desses direitos, né? E aí eu vou tentar aqui compartilhar a minha tela, uma apresentação que eu preparei aqui para vocês, porque eu queria falar um pouquinho sobre não só violência, mas como nossos discursos também, eles fazem parte da violência, né? Então eu queria mostrar aqui, são os dados do relatório do Disque 100, da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, sobre os atendimentos ou as denúncias de violência que eles recebem. Eu peguei lá a análise do módulo LGBT. Eu queria que vocês olhassem especificamente para o perfil da vítima
que liga denunciando uma violência. Veja, é até engraçado, 20,54% das pessoas que ligam para o Disque 100 é heterossexual. Outros 77,82% é não informado. Somente 0,54% é bissexual, gay, 0,27% é lésbica, 0,13% é travesti e transexual. Eu não posso acreditar que esse é um dado verídico, porque assim, por que uma pessoa heterossexual ligaria para denunciar um caso de violência contra ela que é LGBT, sabe? Assim, não bate. O que me daria o perfil de vítima de violência LGBT hoje no país, sendo a maioria homens, de uma orientação sexual não informada ou heterossexual, branco, de idade entre 25 e 30 anos, com ensino médio completo. Eu vou interromper aqui para a gente voltar depois para essa apresentação. Então é isso que eu chamo também da invisibilidade. Os LGBTs, eles estão invisíveis dentro das políticas públicas. Da mesma forma que eu tenho uma diretoria dentro do Ministério, os LGBTs sumiram dentro da estatística do Disque 100. Eles viraram não informados ou viraram heterossexuais. Bom, ok. Então, como eu estava falando, você como estudante de direito, então qual é o discurso também que vocês estão produzindo para abordar a questão LGBT ou qualquer outro discurso? Será que vocês estão invisibilizando também uma população e ao invisibilizar vocês estão reproduzindo também a violência? Então, adiantando então para a questão da Covid, chega então essa pandemia, né? Como pandemia, ela é mundial, mas ela é também racista, ela também é sexista, ela também é classista, né? Ela é sexista porque ela atinge muitas mulheres. A gente sabe que as mulheres, sempre no contexto da pandemia, as mulheres são as que estão na frente das profissionais da saúde, são 70% das mulheres do mundo são profissionais da saúde, são mulheres. As meninas são as primeiras a serem retiradas da escola para fazer os cuidados de casa. As mulheres são responsáveis pelos cuidados. Então, nós tivemos aí a pandemia de ebola, nós tivemos aí o Zika vírus e aí nós tivemos agora a Covid. Veja o impacto disso sobre as mulheres. E aí eu estou falando da mulher trans, da mulher lésbica, da mulher bissexual, da mulher cis, da mulher hétero. Né? Então, ela é racista. Por que ela é racista? Né? Vocês também acho que já discutiram isso nos outros seminários, né? O quanto isso impacta a população negra, a população pobre, que essa pandemia tem impactado. Né? Quanto fechou tudo enquanto a pandemia estava impactando os ricos que estavam chegando da Itália, da Europa, doente. Depois que começou a ter transmissão direta entre pobres, aí pode voltar a funcionar o comércio todo. Então veja que lógica cruel a lógica do Estado. Mas, ao mesmo tempo, ela traz duas coisas interessantes para a nossa sociedade, que ela bota uma lente de aumento nas desigualdades sociais, ela faz com que todo mundo possa ver todas essas diferenças, que ela consegue mostrar que quem sustenta toda uma sociedade é a classe baixa, são os pobres, são os pretos, são as mulheres que estão na frente do serviço de saúde, começam, teoricamente, a valorizar os profissionais de saúde e mostra também a dependência do Estado. Né? Ou seja, os grandes empresários dependentes de financiamento do Estado e também brigando, não querendo que o Estado faça transferências de valores para a população, porque eles querem esse dinheiro para financiar as suas ações das suas empresas. Isso é interessante e fica marcado. Ao mesmo tempo também, você vê uma classe média incomodada, porque ela começa a ser atingida pelo cerceamento de alguns direitos ou da falta de ação desse governo em relação à pandemia. Então, ela exige do governo brasileiro ações de saúde urgente. Mas se essas ações de saúde também elas não são feitas dentro desse tripé de classe, de raça e de gênero, o que ela
faz? Só aumenta a desigualdade social, né? Ela aumenta ainda mais e ela aprofunda ainda mais essas diferenças, ou seja, ela volta a violentar ainda mais e ela vai matar ainda mais LGBTs, assim como todas as outras populações que já vêm sendo afetadas. Bom, então eu vou compartilhar aqui minha tela de novo para a gente ver, então, e como que o nosso Estado brasileiro, que precisa dar essa reação de saúde, como que ele reage, né, à pandemia. O que ele faz? Ao invés de pensar nesses 3 pilares, ele destina 300 milhões para o Ministério da Defesa, ele estoca cloroquina para 18 anos, ele aprova a privatização da água e do esgoto, né? E aí eu coloco, por último, ali o Observatório da Mulher, que não é uma ação direta do governo federal, mas é para falar da invisibilidade, que é uma ação super legal do GDF, que é um observatório com vários dados de políticas sobre as mulheres no DF, mas eu desafio vocês a encontrar dentro desse observatório qualquer dado sobre orientação sexual ou sobre qualquer pessoa que não seja cis dentro desse observatório. Ou seja, os LGBTs foram, ou L, B e T, foram invisibilizados dentro do Observatório da Mulher aqui do DF. Ou seja, a possibilidade das políticas públicas para essa população não existirem é daqui para ali. Bom, então como impedir, barrar o aprofundamento dessa desigualdade? Né? E qual é o seu papel como cidadão, como pessoa, como advogado, como estudante dentro, então, dessa crise sociopolítica, sanitária que a gente está vivendo? Também não sei a resposta, é o que eu quero discutir agora com vocês. Bom, então, assim, para finalizar, a gente tem, para a população LGBT, somente um agravamento de todas essas violências que a gente já tinha. Então, destaco o fechamento das casas-abrigos, a questão da violência aumentando, a violência LGBT, ela pelo menos denunciadas no Disque 100, ela se dá no contexto, principalmente da casa e por familiares, né, geralmente pessoas conhecidas. Você não tem, as casas-abrigos foram fechadas, você tem uma questão de insegurança alimentar aumentando, aumenta a população em situação de rua, você tem os espaços de controle social fechados ou não funcionando, né? Então, os defensores de direitos humanos não podendo atuar por conta da Covid, e você tem a invisibilidade dentro dos dados oficiais, e você tem também a ausência de informações ou a presença da população LGBT nas pesquisas e nos testes sobre o tratamento e vacina sobre a Covid. Né? Então, por exemplo, eu não vejo qual seria a reação de uma vacina contra a Covid numa mulher trans que está há anos se submetendo a um tratamento hormonal. Né? A gente não tem isso. Então, eu finalizo aqui só para a gente iniciar o nosso debate. Obrigada, Fernanda. Fernanda trouxe questões muito instigantes, né? Eu fiz uma pergunta para a Fernanda, né, para ela refletir, e ela devolveu uma pergunta para a gente e para vocês, né? E é uma pergunta que nós temos enquanto, né, equipe de professores e professor da Clínica de Direitos Humanos, nós temos provocado o tempo todo, né, tanto na disciplina como no projeto de extensão. Qual é o nosso papel, qual o papel dos estudantes de direito e qual o nosso papel, né, enquanto estudantes, enquanto futuros profissionais e futuros profissionais de direito, no enfrentamento à violência e à violação de direitos humanos. Né? E aqui, particularmente em relação à violência contra a população da LGBT. É uma questão importante, né, e é uma reflexão para a gente levar de volta, né, para a nossa sala de aula, para os nossos projetos, para as nossas reflexões e para o nosso planejamento da nossa clínica. Né? E mais, né, ela, se por um lado nós temos avanços importantes, né, com a construção
né, de políticas de promoção e de proteção à população LGBT, com a criação de uma diretoria da população LGBT no Ministério, com a criação de um conselho LGBT. Por outro lado, nós temos ainda, né, estruturas de Estado, mecanismos do Estado que invisibilizam e que produzem e reproduzem violência. Isso é muito importante para a gente perceber também o quanto o Estado é complexo, né? O Estado não é monolítico, não é um bloco cinzento uniforme, né? Existem disputas dentro do Estado, dentro do Poder Executivo Federal, dentro do Poder Legislativo, dentro do Judiciário. A gente vê isso na nossa vida, né? As disputas existem, as tensões existem, né? E é uma reflexão importante que a Fernanda traz quando ela traz os dados, né, do Disque 100, que mostram o reforço dessa invisibilidade da população LGBT. A gente está recebendo perguntas, eu queria colocar para as pessoas que mandaram perguntas, que ao final desse primeiro bloco eu vou circular essas perguntas para as participantes, e quem quiser fazer pergunta, não fique acanhado, não fique acanhada, manda pergunta aqui pelo chat, né, sem problemas. E eu queria fazer, antes de passar a palavra para a Mônica, eu queria fazer uma saudação especial, porque eu acho que o professor José Carvalho está aqui conosco. Eu acho que é ele, né? Professor José Carvalho, se for você que está aqui conosco, queria saudar a sua presença. E agora eu queria passar a palavra para a Mônica Coelho, que é nossa estudante da graduação extensionista, para a Mônica também refletir sobre a pergunta que nós passamos aqui para as participantes. Mônica, com a palavra. Olá, gente. Boa tarde para vocês. Eu estou muito feliz de estar participando desse debate hoje. Bom, eu vou falar um pouco da trajetória acadêmica dentro da instituição do IDP, que, como a professora Luciana falou, sou aluna na graduação e também extensionista dentro do projeto da Clínica de Direitos Humanos. Hoje, eu iniciei dentro da graduação, quando teve a matéria de Direitos Humanos, foi quando a gente foi quebrando um pouco dos paradigmas sociais que temos, seja a nossa visão geral do que seria direitos humanos, incluindo as ramificações dos direitos humanos, como ele é diversificado, como ele engloba outras pautas relativas ao direito civil, ao direito constitucional, e isso é extremamente importante. E, ao longo da graduação, tivemos oportunidades como o Observatório de Direitos Humanos, no qual a gente tratou de outras questões relativas à dignidade da pessoa humana, assim como em 2018, logo quando saiu a ADI 4275 do STF, que vai tratar da alteração de desvio de pessoas transexuais e travestis sem que ocorresse a cirurgia de transgenitalização. Isso foi muito importante, né? Essa decisão do Supremo, a gente visou fazer uma análise, assim como também conseguimos a produção de uma cartilha com a parceria do Instituto e também da ANTRA. Os alunos, outros alunos também participaram dessa elaboração, eu fiquei extremamente feliz. Podemos, dentro dessa cartilha, usar uma linguagem mais simples, menos jurídica, que uma das funções até que a professora Fernanda Calderari tinha ressaltado é a nossa função dentro da sociedade. Eu acho que essa cartilha é uma forma da gente também tratar sobre isso, porque foi uma cartilha que foi elaborada por estudantes e professores, em parceria com o Instituto Prius, coordenado por ela, junto também com a ANTRA. Então, assim, foi uma cartilha, foi como se fosse, para nós estudantes, mais ou menos o início, né, um primeiro passo para, pelo menos, tratarmos um pouco da população LGBT. Porque essa cartilha, ela traz uma gama de direitos para essas pessoas. Direitos que, para elas, não eram sequer vistos, né, antes, e que é existente em outros países também. Dentro da graduação, a gente poder lidar com isso, seja desde o início da graduação ou final,
não importa o momento, essa participação ela foi muito rica para a gente, muito enriquecedora. Assim como dentro da Clínica de Direitos Humanos, que é uma clínica que nem todas as faculdades têm, infelizmente, essa clínica a gente pôde ter acesso a alguns dados que foram enviados ao pessoal da ANTRA, no qual nós, alunos da Clínica de Direitos Humanos, tivemos a possibilidade de saber quais eram também as dificuldades. Tiveram o acesso à cartilha, conseguiram entender a cartilha. Ou seja, o que a gente analisou foi que as pessoas, a população LGBT como um todo, falou: Mônica, obrigada pela cartilha. Entendi que eu tenho esse direito. Agradeço. O cartório não... Mônica, você está me ouvindo? Os desafios de webinars, né? Mônica, a questão Mônica, também relativa à gratidão. Oi. Mônica, você está me ouvindo? Desculpa te interromper. Aí eu queria sugerir aquela... Oi. O que o Gabriel tinha... Para me ouvir? Tá congelando. Eu queria sugerir que, para a gente adotasse a proposta do Gabriel, do apoio, para você desligar... né? Isso, para você desligar a sua câmera para ver se melhora a transmissão. Pode ser? Desliguei. Beleza. Para ver se a gente... Deu para ouvir até onde, professora? Você estava falando do trabalho com a cartilha. Beleza. Vou retomar nessa parte aí. Desculpa, gente. A internet aqui de casa não está colaborando no momento, mas tudo certo. Vamos seguir aí. E aí, dentro dessa cartilha que conseguimos fazer em parceria, né, os alunos do IDP, a gente cartilha com uma linguagem simples para a população LGBT. Isso, a linguagem simples, é uma das formas também que a gente consegue demonstrar o preconceito e as dificuldades de acesso à educação que essa população tem, como foi ressaltado tanto pela professora Marina, quanto também pela professora Fernanda, nas falas. E é super importante a gente falar também que na Clínica de Direitos Humanos, que infelizmente nem todas as faculdades hoje do Brasil têm essa Clínica de Direitos Humanos, tivemos a oportunidade de ter acesso quais foram ainda os anseios da população LGBT após a decisão do STF, assim como após a emissão do provimento do CNJ. E aí, muitas pessoas falaram que tiveram problemas relacionados ao cartório da cidade dela não em fazer essa retificação de documentos, assim como alegando que não tinham conhecimento, não sabiam como proceder com relação a isso, os próprios cartorários. Assim, também houve alguns problemas relativos à questão de gratuidade. E aí foi a nossa atuação, os alunos como um todo, da Clínica de Direitos Humanos. A gente teve diversas dificuldades com relação a isso, e como a gente consegue abraçar o mundo, infelizmente, a gente tentou resolver isso, pelo menos na Defensoria Pública aqui do DF. Então, assim, a gente já tem hoje dados que demonstram que muitas pessoas, após essa decisão do Supremo, elas já conseguiram essa retificação, já conseguiram alteração de civil por parte dos cartórios. Mas ainda assim é uma dificuldade social que a gente vive hoje. E é absurda essa dificuldade. E essa pesquisa, ela me xingou de um modo que ela acabou virando meu tema de TCC. E é um tema que, para mim, né, é muito motivador, porque eu acho que é aquilo que a gente tem visto durante toda a nossa graduação. Não precisamos participar de grupos, quais sejam eles, para você lutar por uma causa que seja justa e que melhore a sociedade como um todo, né? E aí, isso a gente aprende muito dentro da graduação. Os professores, eles nos ensinam isso, eles
demonstram isso para a gente ao longo do nosso percurso dentro da academia. E essas pesquisas, elas são, assim, fruto de um trabalho em grupo, porque foi o Observatório de Direitos Humanos que coletou esses dados para conseguirmos fazer uma cartilha de excelência para a população LGBT. E o nosso papel hoje, como estudante, que no caso somos operadores dos direitos e posteriormente seremos promotores, juízes, defensores públicos, advogados, vai ser de justamente tratar sobre essas pautas. São pautas extremamente importantes dentro de uma sociedade que ela é patriarcal, é totalmente preconceituosa, infelizmente, e eu acho que todas as questões relacionadas à população LGBT, à população negra, a questão até da violência contra a mulher hoje é relacionada a uma população que diz ter respeitos e valores Y ou Z, mas na verdade eles sequer são postos em prática, esses valores. Né? As pessoas, durante uma das orientações que a professora Luciana fez comigo e com mais outras duas amigas, a Júlia está participando, inclusive, foi um dado que a Júlia coletou, em que magistrados hoje do DF, mesmo após a gente ter uma decisão do Supremo que fale, olha, registro civil agora as pessoas transexuais e travestis podem fazer esse tipo de operação e ter um provimento após essa decisão, ainda assim teve decisões de magistrados que foram emitidas no ano passado, dizendo que eu acho que não precisa alterar o registro civil de pessoa tal, que entrou com o ajuizamento dessa ação, porque a pessoa ela já se vê como, por exemplo, o Marcos se vê como Maria e pronto. Não precisa colocar isso no papel. Então, o quão grave é isso? A gente tem magistrados, pessoas com um grau intelectual absurdo, extremamente alto, e que, infelizmente, eles usam, né, esse poder intelectual que eles retêm para, na verdade, criarem obstáculos para a população LGBT. O quão grave é isso? E o quão grave a gente está fazendo quando a gente não analisa que isso demonstra o preconceito por parte dos magistrados. É tão grave também o fato de termos hoje um presidente da República que fale abertamente, tá tudo bem, vamos colocar aqui, então, eu vou nomear para o STF um ministro que seja terrivelmente evangélico. Olha o quão grave é essa fala dele. E se a gente não parar para pensar, a gente acaba virando uma massa de manobra achando que está tudo certo, sendo que não está. E a gente tem que se incomodar mesmo com relação a isso. Porque é uma questão de respeito, é uma questão de vivermos numa sociedade e até também não adianta a gente falar que são valores, fui criada dessa forma. Não é bem assim que funcionam, né, as coisas. A população e a nossa sociedade, ela vem mudando ao longo dos anos e a gente tem que quebrar essas barreiras, sejam as barreiras intelectuais, barreiras de preconceito, barreiras sociais também. É muito importante que a gente faça esse trabalho, é um trabalho diário, e que eu até falei com a professora Luciana, para mim, não foi uma coisa que veio da noite para o dia. Dentro da graduação, quebrei essas barreiras, continuo quebrando, porque como todas as pessoas, né, somos moldados a termos preconceitos, infelizmente, seja esses preconceitos sejam moldados por uma religião, ou dentro de casa, ou pela nosso grupo social. É extremamente importante que a gente faça esse trabalho diário, de sempre tentar quebrar essas barreiras, a ponto de tentar fazer uma análise crítica sobre o que está acontecendo. É isso, gente. Eu não vou me estender tanto na minha fala, porque senão eu acho que, infelizmente, vou ficar falando demais para vocês. É isso. Eu espero que tenha dado aí para compreender. Muito obrigada, Mônica, pela sua experiência.
né? Acho que o trabalho que a Mônica, junto com outras estudantes e outros estudantes fizeram, né, ao longo da graduação, nesse tema, né, o trabalho da elaboração da cartilha, em parceria com o Instituto Prius e com a ANTRA, pesquisas, né, inclusive pesquisas premiadas no Comped, né, a transformação dessa experiência num trabalho de conclusão de curso, em certa medida, responde à pergunta que a Fernanda fez, né, o que nós estamos fazendo, né? E eu acho que a trajetória da Mônica, assim como as outras estudantes e outros estudantes aqui do projeto de extensão, indicam isso, né? A gente tem muitas perguntas, gente, muitas perguntas. Eu estou bem feliz porque o povo está animado de perguntar, né? Eu só queria fazer só um aviso que algumas pessoas estão perguntando se esse material vai estar disponibilizado no YouTube. Estará no YouTube. Inclusive, a Lúcia Barbosa. Lúcia, eu queria te dar um abraço, né? A Lúcia coloca: atuo como técnica de referência no campo temático, saúde da população LGBT em Salvador. Lúcia, um grande abraço. Também sou baiana de Salvador. Hoje é 2 de julho, dia da independência da Bahia. Estou super feliz de você estar participando aqui do nosso webinar. E aí eu respondo a você e aí um outro colega também que perguntou. O webinar estará disponível no site, no YouTube do IDP, tá? É só procurar no YouTube IDP e aí vocês vão localizar o canal do IDP no YouTube e amanhã já estará disponível, assim como os outros da clínica, né? Aí tem uma pergunta, né? Deixa eu pegar aqui, tentar organizar a pergunta assim por blocos, né? Aí tem perguntas direcionadas à Marina, né? Enquanto diretora da política LGBT, que especificamente sobre políticas públicas. Uma pergunta do Davidson, não é isso, né? Davidson, seu nome. Como diretora do Ministério dos Direitos Humanos, né? Qual o maior desafio dessa diretoria junto ao governo, que se autodeclara homofóbico com muito orgulho, entre aspas, ele colocou, né? E uma vez que retirou a população LGBT das diretrizes das políticas públicas do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, como constava anteriormente. Essa é uma pergunta sobre políticas públicas e a atuação da diretoria. Deixa eu ver se tem outra sobre políticas públicas. Tem uma aqui, deixa eu para poder fazer blocos de perguntas, né? Que fica mais fácil. Tem uma ainda, né? Especialmente para a doutora Marina, do nosso querido professor José Carvalho. Gostaria de saber qual a percepção geral sobre o progresso em políticas públicas de educação e gênero. Avaliação que você faz sobre, Marina, sobre as políticas públicas nesse tema. E aí, depois de Marina responder, eu faço uma outra rodada, porque tem perguntas aqui relacionadas, eu estou vendo, à representação eleitoral, mercado de trabalho e criminalização da homofobia, de condutas, e o papel do judiciário. Aí, na segunda rodada, eu passo, tá? Marina, você quer responder? Podia repetir a primeira, que eu não consegui pegar? Espera aí. Aqui, eu vou ler para você. Do Davidson. Como diretora num dos cargos do Ministério dos Direitos Humanos, qual o maior desafio nessa diretoria junto ao governo que se autodeclara homofóbico com muito orgulho, uma vez que retirou a população LGBT das diretrizes das políticas públicas do Ministério, né, como havia anteriormente? E a segunda, que é do José Carvalho, percepção geral sobre progressos em políticas públicas de educação sexual. Tá, então vamos lá. Sobre essa questão da retirada, na verdade, nós ficamos colocados em outra terminologia que eles falam de populações vulneráveis, né? Então, a gente ficou dentro desse contexto no nível de documento
inclusive ele cita outras populações vulneráveis, né? Então, ele hoje não explicita LGBT, mas dentro do nosso planejamento, enquanto estratégia, enquanto secretaria, enquanto ministério, aparece lá a população LGBT, o tema específico, inclusive com um departamento específico, né? Então, foi só uma questão de ajustar essa questão de documento, de uma alteração de documento. Sobre a questão de educação, de orientação, a questão de educação de gênero, né? Eu acho que, na minha percepção, o que a gente tem que... Eu fui professora durante muitos anos da escola pública e sempre trabalhamos com essas questões dentro da escola. Então, acho que esse sentido de como você vai conduzir, né? Porque, claro, que como professor, você é professora, tudo pode se voltar contra você. Independente do tema que você trabalhar, né? Você pode se voltar contra você. Então, a gente sempre tem que ter dentro de um planejamento estratégico, dentro de uma escola, que a gente chama, inclusive, de plano político-pedagógico, planejamento político-pedagógico, enfim, planejamento pedagógico. Cada escola tem a sua elenca, a sua instituição, mas a gente tem que ter previsto isso como uma das metas, como um dos objetivos de trabalhar essas questões dentro da questão dos direitos humanos. Senão ficam temas muito curtos, muito isolados, ações muito pontuais, que muitas vezes podem reverberar de outra forma, né? Então, dentro desse contexto, acho que é importante trabalhar à luz da questão dos direitos humanos, esse tema dentro da escola como um tema transversal, e aí é fundamental que a gente pense, né, o que nós queremos com isso, que muitas vezes também a gente pensa que a gente vai conseguir atingir o meu aluno ou, enfim, o meu adolescente, e muitas vezes a gente não consegue. Então, temos que pensar claramente os nossos objetivos enquanto estratégia, né, enquanto educação. Nesse sentido, acho que é super válido essa discussão. Eu acho que é uma discussão que vai para além dos muros da escola, porque é uma discussão de sociedade como um todo, né, que por que a educação não pode pensar nessas questões de sexualidade e gênero? Acho que sim, a gente pode pensar sim, né, mas sempre à luz de um plano ou à luz de um projeto político, pedagógico, porque senão a gente perde um pouco a contextualização. Eu, como professora trans, entrei em sala de aula e tive que fazer esse papel de trabalhar nessa questão dos direitos humanos, porque até então, quando você está invisibilizado dentro de um espaço, você muitas vezes não toma o partido, mas quando você aparece, então você toma para você esse partido e aí você leva esse objetivo como um objetivo, inclusive, de vida. Porque você não quer ensinar as criancinhas a ser isso ou ser aquilo. Você tem que mostrar que essas pessoas, essas condições existem, né, e que você vai ter respeito por essas pessoas, que eu acho que é fundamental. A palavrinha-chave, que já virou um clichê, mas é isso, você parte do respeito a qualquer pessoa que está dentro de um espaço, seja de escola ou seja fora na sociedade, né? Então, acho que nesse sentido. E eu vi que tinha uma pergunta também, acho que da Priscila, se não me engano, que ela fez diretamente a mim. Eu estava acompanhando um pouco os chats aqui também. Eu acho que eu me perdi na pergunta da Priscila, mas rapidamente eu vou aqui. Se que a inserção de pessoas trans no mercado, ela fala sobre o mercado e ela pergunta qual tipo de política de Estado poderia contribuir para o maior acesso das pessoas trans ao mercado de trabalho, tão essencial para a integração dos indivíduos na sociedade. Bom, eu acho que a política de Estado ela tem que pensar realmente, como você já está dizendo, a política de Estado, né? Política de governo. Então, a gente tem que pensar o quê? Como é que eu vou ter acesso? São várias coisas. Eu tenho que ter acesso à educação dessas pessoas, porque essas pessoas vão ter que ter uma formação mínima para ingressar no mercado de trabalho. Bom, antigamente era terrível você estar numa escola, você sofria muita violência. Hoje ainda se sofre, mas hoje a gente consegue adentrar numa escola e permanecer. Então, a gente precisa pensar nesse acesso, nessa permanência na escola. Um outro fator é pensar que cursos profissionalizantes eu posso fazer, né? Ou seja, oferecer no mercado de trabalho. E aí vai muito a lógica da necessidade das pessoas quererem se colocar no mercado de trabalho. Não adianta eu oferecer um curso lá em Manaus, por exemplo, de estética, e elas estão pensando na Transamazônica, elas querem entrar nas empresas de entende? Pensar na realidade local. Então, acho que isso é um aspecto que o Estado tem que pensar, né? O governo tem que pensar nesse sentido.
pegar um diagnóstico, fazer um diagnóstico e pensar em ações mais pontuais a nível né, de curto prazo e a longo prazo. Porque a curto prazo eu posso oferecer vários cursos, né, dentro das áreas, assim como a gente quer prever isso, né, com o Senai, Senac, essas áreas aí do Sistema S, mas ao mesmo tempo eu posso pensar num plano maior, que é um plano um pouco mais técnico, né, a nível tecnológico. Então, só para pensar essas coisas, né, e isso realmente vai impactar, mas também tem que pensar uma mudança de postura desses lugares, porque não adianta também eu não dialogar com uma empresa, eu preciso dialogar com a empresa, não adianta eu capacitar uma pessoa, né, ela ter doutorado, pós-doutorado, enfim, como eu conheci uma menina que trabalhou na NASA, ela fala 2 idiomas, ela tem pós-doutorado, etc, etc, é uma trans, ela não consegue emprego no Brasil. Entende? Quer dizer, então eu preciso dialogar com essas empresas que têm a luz dos direitos humanos. Então são várias frentes que a gente tem que pensar, mas sempre pensando na capacitação. E hoje as pessoas trans podem voltar para estudar, elas podem ingressar no sistema, que a gente tem vários sistemas de inclusão, né, como o EJA, Enseja, enfim, as próprias campos que abrem cursos de extensão. Então realmente é o desejo de querer mudar. Né? Não que a prostituição não possa ser, mas eu posso também ser uma prostituta e ser qualificada na esquina, entende? Claro que não é só isso que a gente quer, mas a ideia é pensar nesse todo. Não sei se eu respondi ou se eu confundi mais, mas a ideia é justamente a gente pensar nessas questões, tá? Muito obrigada, Marina. Super obrigada. Né? Tinham outras perguntas semelhantes à da Priscila sobre empregabilidade. Tinha uma outra pergunta que também aí a gente junta. Tem uma série de perguntas, umas 3 perguntas sobre criminalização, né? De condutas transfóbicas, LGBTfóbicas, né? Tem uma reflexão, né? Uma pergunta sobre criminalização das práticas transfóbicas, homofóbicas, LGBTfóbicas em geral. Esse tipo de atuação do Estado é eficaz no combate à discriminação. Tem um comentário do professor José Carvalho, né? Ele fez uma série de comentários, eu só consegui pegar esse. A impressão externa é de que se não houvesse intervenção do STF para declarar a inconstitucionalidade de leis que proíbem o estudo dos temas, aí estudos, né, de temas relativos a gênero, e aí eu estendo, eu transformo o comentário do professor José Carvalho, é que se não houvesse uma atuação do STF pautando, né, a criminalização da homofobia, talvez a gente estivesse ainda no momento de obscuridade, usando as palavras do professor José Carvalho. Né? Então, eu queria passar essa pergunta agora para a Fernanda, e eu queria também ouvir um pouco do comentário da Mônica, estudante de Direito, né? Se criminalização, se essa prática ela é eficaz, né? No combate à LGBTfobia, à violência, sobretudo a violência. Fê, eu passo você primeiro e depois eu passo para a Mônica. Tô aqui pensando quando a gente teve a criminalização do racismo, né? O quanto é difícil, né, fazer a tipificação do racismo. O quanto isso virou injúria e a gente não consegue, enfim, enquadrar esses crimes. Não sei se a homofobia isso vai acontecer. Espero que não. Eu espero que seja eficaz, principalmente na questão de ser como exemplo. Eu acho que vai exigir da gente, do movimento social como um todo, um grande trabalho de articulação, de monitoração, de capacitação, de bastante atuação também junto ao sistema de justiça, à segurança pública, para entender como isso vai se dar, até mesmo junto a outros movimentos sociais. Talvez a gente tenha que sentar, discutir bastante com o movimento negro, entender como eles fizeram, entender o que deu certo, o que deu errado, para a gente não replicar, não, né, bater, errar da mesma forma. E a gente precisa se mobilizar para isso é fato. É preciso. Mas eu espero muito que dê certo, pelo menos que ações exemplares
se dê. Não gosto desse caráter punitivista, acho ruim, acho que, né, não precisaria, mas também não me iludo no sentido de que, né, de que se não fosse assim, um dia a gente teria a paz mundial. Não acho que isso aconteceria. Então, é preciso, vamos ter, e acho que tem que enquadrar, e se tiver que acionar, vamos acionar. Mas a gente vai precisar trabalhar bastante. Mônica, você quer refletir na sua perspectiva de estudante de direito? Quero sim, professora. Será que dá para continuar com a webcam ligada? Acho que dá, né? Beleza. Então, eu acho que na perspectiva que eu tenho, né, acadêmica, que não é nenhum título de mestre nem nada, ainda, espero que chegue posteriormente, mas assim, eu acredito que a criminalização da homofobia, ela é uma coisa que, se formos pensar de uma forma fria, ela não é uma coisa boa, porque na verdade ela demonstra o quão bárbara é a nossa sociedade. A gente precisa, assim, desde quando a gente precisaria de uma lei para tratar de uma criminalização, né? Eu acho que isso seria totalmente necessário se a nossa sociedade ela fosse uma sociedade que realmente ela fosse respeitosa com as pessoas. A gente seguisse, assim, padrões mínimos de educação. Mas na sociedade atual, eu acho que ela é sim necessária. Eu concordo muito com o que a professora Fernanda elencou, principalmente no final, relativo a não dá para a gente se enganar, pensar que daqui essas coisas vão acontecer de uma forma natural, desde que não tenha algum tipo de sanção, infelizmente. E essa criação da criminalizar a homofobia é algo necessário para a sociedade que a gente tem hoje, que é uma sociedade que, infelizmente, ela desconhece as barreiras e os limites, a ponto de uma fala homofóbica posteriormente se tornar um homicídio. Então, assim, é algo grave. E as pessoas, elas não percebem como é isso. E o que a professora Fernanda também tinha elencado com relação ao racismo. A gente tem muito a aprender com as pautas racistas, né? Porque, assim, da mesma forma aconteceram com eles também. Na medida em que essas pessoas, a gente começa com brincadeiras leves, entre aspas, que posteriormente elas acabam matando essas pessoas. E acontece a mesma coisa com a população LGBT em todos os meios, né? A gente já está até um pouco saturado de ouvir sobre isso, como também foi elencado pela professora Marina, sobre o respeito que a gente precisa ter. E isso independente da instrução que cada um tenha. Precisamos ter respeito. E aí, eu acho que eu posso encerrar minha fala dizendo para vocês que o que eu espero é que a gente estude como fiscalizar, como vai ser essa execução, né? Como foi elencado pela professora Fernanda, até porque a gente também já está cansado de ouvir noticiários, reportagens falando que aquela pessoa, por ela ser lésbica, bissexual, pansexual, gay, ela transexual e travesti, ela foi morta por isso. A gente já está cansado de ver isso. E, infelizmente, a gente já tem banalizado essas mortes. Não só da população LGBT, como a gente também trouxe no debate anterior com relação às pessoas negras. A gente já está banalizando. Olha a que ponto a população está chegando. A gente está tornando banal algo terrível. E demonstra o quão bárbara é a nossa sociedade, infelizmente. E aí, a única coisa que eu queria deixar de comentário é que eu acho que essa pauta que a gente tem levantado aqui, ela é importante para a nossa geração e principalmente para as futuras gerações. Como elas vão ser educadas, como elas vão ser moldadas socialmente, né? E a gente, infelizmente, acho que todo mundo aqui já ouviu a história de eu tenho um amigo ou uma amiga que foi expulsa de casa porque falou para os pais que tinha uma orientação sexual diferente do que eles achavam. O quão grave isso é, infelizmente. Então é isso, gente. Acho que
Não sei se tem mais algum questionamento, mas por enquanto é isso. Marina, Luciana, você quer fazer os comentários? Eu só queria rapidamente falar sobre o ponto de vista que a Fernanda trouxe. Eu acho que a gente poderia pensar, e aí é um desafio para pessoas do direito, né, para as pessoas do direito como vocês, que documento a gente poderia elaborar, pensar, problematizar para isso acontecer de fato, porque daqui a um pouco a gente pode pensar, não sei se é a ideia, ou eu posso estar viajando, mas um provimento, alguma coisa que o próprio CNJ possa produzir, orientando, porque eu acho que a maior dificuldade ainda que a gente vai encontrar quando vai tipificar é lá na delegacia, é lá no sistema, quando a gente vai ter que colocar dentro daquele quadradinho, né, o crime. Então, assim, eu recebo muitas reclamações de estados, enfim, de delegacias, e até das pessoas que vão registrar, mas não está tipificado lá. Até já faz um ano que a gente criminalizou e ainda a gente não encontrou uma forma de colocar no sistema. Então, eu não sei, aí é um desafio para nós pensarmos, e que bom que tomara que surgisse aí do direito, que eu gosto muito das pessoas do direito, porque eles, né, têm as ideias que eles podem nos ajudar muito nesse contexto, para a gente pensar em conjunto o que, de fato, um documento, como já foi falado, a cultura da violência ela é naturalizada no Brasil em vários aspectos, né? A gente não pode ser demagogo e pensar que isso não seja. Mas então a gente podia pensar, para além dessa questão, que é uma questão de cultura, o que a gente poderia produzir a nível de documento, e a gente pode fazer esse documento aqui, ou o Ministério da Justiça, enfim, porque muitas vezes as pessoas não sei o que fazer, mas aí você tem o documento, faz, entende? Então, é nesse sentido, assim como a gente está pensando agora em produzir a portaria interministerial para regulamentar as alas e as celas do sistema carcerário LGBT, porque foi isso, a partir de um relatório, de um diagnóstico que foi feito, né, que todo mundo elogiou, mas e aí? Que mais? Porque só fazer diagnóstico não adianta, tem que ser propositivo. Então, vamos pensar junto, e aí é um desafio, quem sabe, né, os nossos colegas do direito aí podem nos ajudar nesse sentido. Era só isso para provocar também, tá? Muito obrigada, Marina. Eu acho que a gente, né, essa observação final da Marina nos traz uma agenda de trabalho, né, para a Clínica de Direitos Humanos. Já propôs, né, uma agenda de trabalho, né? Aqui, professor Wellington, professora Priscila, os integrantes da Clínica de Direitos Humanos que estão aqui assistindo, temos tarefas para 2020.2, que é pensar nisso, né? Eu achei muito importante a observação que a Fernanda trouxe, de que nós temos que muito aprender com o movimento negro, né? Com todas as organizações, as lideranças do movimento negro que durante décadas debateram a criminalização do racismo, né? Não é um debate fácil, não é um debate tranquilo, não há homogeneidade na discussão, né? E eu acho que nós temos que ouvir essas pessoas, ouvir os movimentos, ouvir os pesquisadores e pesquisadoras que trabalham com o tema, ouvir as lideranças, as organizações, para aprender com eles como é essa discussão da criminalização. Né? E como a Marina pontuou, a decisão do Supremo é um prazo. A gente aprendeu isso com a DPF, de alteração do registro civil, a gente aprendeu isso, né? Que foi uma conquista, foi um avanço, mas ainda tem muita coisa para caminhar, né? A Mônica tinha mencionado na fala dela a pesquisa feita pela integrante aqui da nossa disciplina, a Júlia. Ela está estudando isso, né? Como os tribunais se manifestam depois, né, da decisão da DPF, e o que a gente tem visto ainda é esse desafio, né? Então, não é porque a gente pode aplicar o tipo penal do racismo na discriminação LGBT, da população LGBT, que isso magicamente se resolve. Então, Marina, eu vou registrar aqui, vamos levar isso como um dever de casa e vamos apresentar uma proposta para você dentro em breve. É uma agenda de trabalho aqui. Vamos, e vamos bater na porta e incomodar esse povo. Né? A gente gosta de fazer isso, né, Marina? Incomodar. Eu queria ler 2 comentários e aí fazer uma pergunta para a Fernanda, que é um comentário da Júlia, né? Ela coloca, não é uma pergunta, mas apenas uma observação do quão grandiosa é a atuação do direito, de seus aplicadores, das instituições jurídicas, frente à defesa dos direitos das pessoas trans,
principalmente quando se está diante de uma sociedade que ainda não conseguiu desconstruir os discursos de estigma sobre gênero. O judiciário tem um papel predominante nesse sentido, já que o legislativo e o executivo, infelizmente, tem se mobilizado pouco nesse sentido. E aí o comentário do Guilherme, né, a exposição que as meninas trazem faz uma conexão direta com a realidade quando observamos os dados trazidos pela ANTRA, né, a Associação Nacional de Travestis e Pessoas Trans, com 39% do aumento de casos de assassinato e de pessoas trans, né, e travestis. E aí eu queria fazer uma pergunta para a Fernanda, né? Cadê aqui? A pergunta é a seguinte: a aceitação da homossexualidade no Brasil, segundo uma pesquisa, é rejeitada por 30% da população. Ao mesmo tempo, o atual presidente possui 30% de apoio da sociedade. Né? Para você, Fernanda, esses patamares de apoio ao presidente teriam relação com os que se rejeitam a homossexualidade, já que o presidente representa uma pauta de extrema-direita, né? Essa conjugação aí de grupos, né? De opiniões e grupos. Bom, como psicóloga e como psicóloga social ali da pós-modernidade, fica difícil atribuir uma relação de causa e efeito direta, né? Então, dentro da linha que eu sigo, são múltiplas causas para múltiplos efeitos. Fica difícil dizer que são esses 30%. Acho que poderia ser não uma coincidência, mas, enfim, existe a contribuição, sim, né, de um presidente para essa não aceitação, ou pessoas que não aceitam a homossexualidade. O que eu digo que não dá para ter fazer essa correlação direta em termos de porcentagem, né? Os 30 que rejeitam com os 30 que apoiam o presidente. Mas é aquilo que eu disse na minha fala, é um presidente que se elegeu desde o início com uma pauta anti-direitos humanos, com uma pauta extremamente preconceituosa, né? E extremamente homofóbica. Então, ao meu ver, quem vota nele, vota apoiando essa pauta. Então, enfim, e tudo que ele está fazendo é extremamente coerente com a proposta desde o início da campanha. Então, para mim, não tem essa diferenciação. Pode ser entre os 30%, sim, como pode ser que não, mas fica difícil falar que são os mesmos. Mas é óbvio que tem essa influência, né? Não dá para dizer que um presidente da República, com a fala que ele tem, com as ações que ele tem, não influencia pessoas, né? Ao contrário, influencia sim, né? E tem um poder de manipulação aí muito grande, seja usando a verdade ou usando fake news. Enfim, eu só queria fazer alguns comentários para a Mônica e também, acho que é a Júlia, né, que você fez um comentário, sobre a questão do judiciário, né? O quão importante tem sido o judiciário nas conquistas da LGBT, mas acho que a Mônica trouxe na fala dela algumas questões sobre a dificuldade, né, do judiciário também aceitar, muitas vezes, aquele direito que já está garantido, né? O quanto também esse judiciário ele é suscetível a interesses políticos e religiosos, né? Só me lembro, eu recentemente saí de um trabalho dentro do CNJ, onde a gente não podia utilizar a palavra capacitação para os juízes, porque havia uma baixa aceitação ou frequência dos juízes na capacitação. Para que houvesse uma alta aceitação, para que eles pudessem participar dos cursos, nós tivemos que utilizar o termo altos estudos. Veja, né? Então, assim, mudou tudo. Quando eu uso a palavra altos estudos, aí eles passam a aceitar a capacitação, né? Tamanha é
a arrogância ou a prepotência dos juízes ou do nosso judiciário, né? Também é importante se dizer. Talvez porque se coloca num lugar, né, muito, muito alto de saber, de poder, onde ele tudo sabe, não precisa rever o que ele sabia, o que ele aprendeu, o que ele acha sobre a sociedade, sobre as pessoas, até mesmo sobre o direito, né, nesse caso. Mas é isso. Eu queria fazer uma última pergunta, né, que surgiu aqui do Michel. Ele faz uma pergunta super importante, né? Gostaria de parabenizar as responsáveis e presentes no debate e gostaria de saber a opinião das mesmas em relação aos defensores, né, e às defensoras de direitos humanos da pauta LGBT. Acredita que eles ainda e elas, né, ainda estão mais vulneráveis nesse período da pandemia? Essa é uma reflexão super importante, né, para a Marina, né, que enquanto diretora, que trabalha com políticas, para a Fernanda e para a Mônica também, né, essas lideranças, né, da população LGBT, das organizações, dos movimentos, né, a gente tem visto iniciativas muito importantes no Brasil inteiro, né, nós temos uma parceria importante com a Amotrans, né? E a gente tem visto o trabalho que essas pequenas organizações do movimento trans, né, do movimento LGBT como um todo, têm feito para proteger a população LGBT mais vulnerável, a população LGBT pobre em tempos de pandemia. E aí a pergunta do Michel é uma pergunta muito importante, né? Como essas lideranças estão nesse cenário, né? A avaliação vocês fazem, né? E talvez também o que nós, enquanto clínica, possamos atuar para contribuir, né, com o trabalho. Marina, você quer começar? Posso falar. Eu acho que, assim, os defensores, assim como todas as pessoas LGBT, né, que têm que sair de casa, é uma vulnerabilidade muito maior, principalmente as meninas que são profissionais do sexo, quando elas acabam indo para a rua mesmo, um período assim. Então, realmente, a gente tem que pensar o que a gente pode fazer, né, enquanto, também, enquanto, não digo até quanto governo, mas enquanto ativista também que nós somos, porque quer queira que não, a gente acaba fazendo esse ativismo junto, né? Então, pensar quais são as estratégias que a gente pode pensar. Uma delas é essa, assim, é tentar pelo menos, claro que a gente não vai resolver, a gente não vai conseguir resolver a questão da fome no mundo, né, nesse cenário, quer dizer, no Brasil, mas minimamente a gente pensar em estratégias de inclusão para que a população LGBT seja incluída nessas todas essas ações, esses serviços assistenciais que estão acontecendo. E aí também é uma provocação de pensar para os municípios, porque a gente vai ter que bater na porta lá da assistência social do município e do estado, porque se eles receberam recursos através de medidas provisórias, né, que foram lançadas, medidas provisórias destinando recursos, destinando verbas da União, então nós temos que incomodar essas pessoas lá na assistência social. Foi o que eu falei aqui no telefone para muitas meninas, né? Disse assim, vai lá, porque aqui está a portaria, ó, vai lá e manda incluir a população LGBT, população de rua, pessoas que realmente precisam. Então, esse o nosso papel, de articulação, de provocar para que essas mesmas pessoas que, infelizmente, estão vivendo essa relação, mas elas conseguem naturalmente incomodar, né? Que eu digo incomodar no bom sentido, mas ir lá bater na porta. Eu tive um exemplo muito interessante que eu vi, que, claro, eu conheço, no Rio Grande do Sul, né? A ONG Igualdade, assim como as outras ONGs, mas no Brasil inteiro. Mas elas foram bater na porta da onde? Das empresas, né, das grandes empresas do Rio Grande do Sul, das pessoas, das personalidades que têm títulos e que têm, né, as suas vidas garantidas, foram pedir recursos, fizeram vaquinha online e conseguiram muitos recursos, assim, muitas toneladas de comida, por exemplo. Claro que não é só isso, né, mas é o que eu digo, é pegar essas coisas que a gente tem e buscar, né, fazer essa reflexão lá nos estados e nos municípios. Eu acho que era isso que eu imagino que a gente possa fazer nesse momento. Não sei se as meninas querem contribuir lá, mas eu acho que era isso. Fernanda, você quer comentar? Quero. Então, Michel, a defesa dos direitos humanos do Brasil também era muito diferente, né?
é diferente em regiões, é diferente a depender do tema, mas tem uma coisa que a gente viu muito, é que os recursos financeiros para ação de defesa de direitos humanos no Brasil, eles estiveram muito escassos na última década, vamos dizer assim. Enfim, o dinheiro que já era pouco, ele praticamente sumiu, né? Então, a atuação em direitos humanos no Brasil, ela está sempre ligada a uma atividade secundária das pessoas. Com a chegada da pandemia, só piorou o cenário, porque ou as pessoas que, né, trabalham com direitos humanos, ou elas perderam o trabalho, ou tiveram que reduzir salário, ou, enfim. E a atividade de direitos humanos também, ou ela teve uma sobrecarga, porque aumentaram as ações, os espaços de participação, né, eles fecharam, as políticas fechando, a demanda aumentando, ou simplesmente, a depender do tema e a depender da localidade que você está, a necessidade de ficar em casa, esses defensores estão simplesmente isolados. Se você for pensar em defensores do meio ambiente, direito pela terra, vamos colocar então, na Amazônia Legal, por exemplo. Então, a falta de telefone celular, a falta de internet, são pessoas que estão isoladas do mundo. Você não tem contato com elas, então são situações diferentes, né? Então, mas para a população LGBT, então você tem aí essa sobrecarga de trabalho, é o trabalho que te dá a grana do mês, com o trabalho para você garantir que seus colegas, as suas colegas, aquela população que você faz o seu trabalho diário também possa sobreviver. Ao mesmo tempo que você não tem dinheiro para isso, né? E você está tendo uma necessidade, principalmente, de recurso financeiro. As pessoas estão precisando comer, pagar as contas, e esse dinheiro não tem. Então, é uma situação bastante complicada, bem delicada, muita reclamação, assim, do cansaço, né, das pessoas, e do estresse aumentando mesmo, a saúde mental também bastante complicada, porque não se vê saída, não se vê possibilidade dentro, né, desse estado de, não sei nem se é estado de guerra que a gente pode dizer, né, mas dessa crise que a gente tá vivenciando. Então, e ninguém, em nenhuma política pública ou possibilidade de melhoria dessa situação. Ações para resolver. Eu acho que a primeira delas, a gente precisa ter possibilidades ou buscar recurso financeiro para ajudar essa população, né? Onde buscar esse recurso? Também essas fontes financeiras, elas são muito elitizadas. Então, como vocês podem ajudar? Talvez escrevendo projetos, né? Vocês têm um conhecimento da língua formal acima da média, né? De qualquer brasileiro. Então, talvez isso possa ser uma atividade onde vocês possam ajudar a essas ONGs, a esses defensores de direitos humanos que estão passando por essas situações. Então, é uma possibilidade que eu vejo de atuação, tá? da clínica. Obrigada, Fernanda. Essa pergunta é uma pergunta que o Michel nos traz, né, que está dentro aqui do nosso debate voltado para a população LGBT, mas também a gente reflete sobre a situação de lideranças, né, e defensores e defensoras de direitos humanos dos mais diversos campos, né, do movimento negro, do movimento de mulheres, da luta pela terra, da luta da proteção ao meio ambiente, dos comunicadores populares e jornalistas, né? Nós temos um grupo grande, né, de lideranças, né, na história do Brasil que tombaram em função da violência, né, que tombaram pela luta de direitos em busca, né, da concretização de direitos que estão ali na nossa Constituição Federal e que tombaram ao longo dos anos, né? Nós temos nomes que, se estivessem vivos hoje, certamente estariam contribuindo muito para a sociedade.
né, e para a promoção de direitos, né? Então, essa é uma questão que sempre remete, né? A gente sempre pensa nisso, né, nas conversas entre os professores da clínica, entre os próprios estudantes, né? Eu acho que também a Fernanda traz uma sugestão muito boa, né? Também uma outra tarefa para a clínica, além, né, desse documento proposto por Marina, a partir do julgamento da STF, mas também pensarmos numa atuação da clínica em escrever projetos para pequenas organizações de direitos humanos, considerando, né, a alta capacidade, né, dos integrantes aqui da nossa clínica. Eu acho que é uma frente muito importante de trabalho para colocar na nossa agenda, né, de atuação aí no nosso planejamento, né. Nós estamos aqui na reta final do nosso webinar. Eu gostaria, né, de agradecer a participação de todos e todas, né, dos estudantes que estão aqui presentes, das pessoas da sociedade, né, que estiveram aqui presentes. Muita gente de fora participou desse webinar. Eu queria fazer uma saudação especial para as painelistas, para as participantes. E eu queria abrir a palavra para vocês falarem, né, um minutinho final aí, de encerramento da nossa atividade. Marina? Então, eu queria agradecer, né, de novo, dizer que é muito importante, para além das coisas que nós estamos fazendo, estar fazendo também esse tipo de diálogo, porque aqui surgem as grandes ideias, muitas vezes, né? Então, nesse sentido, a gente pensar que realmente é um desafio, a Fernanda disse tudo, quando um Brasil é muito grande, é quase um continente, a gente tem que pensar nessas diversidades todas, né? E realmente às vezes, como estar nesse lugar também acaba você se sentindo impotente, né, diante desse cenário, porque é um cenário mesmo de catástrofe, quando a gente vê que, inclusive, as nossas amigas, companheiras de luta morreram, né? Uma ou duas morreram, um dia estavam entregando comida para as pessoas, no outro dia morreram. Então, a gente está lutando com um inimigo invisível que a gente não sabe, né? Então, a perspectiva, realmente, a gente não tem uma visão desse cenário. Mas, mesmo assim, a gente vai continuar aqui, né, aqui, ali, e fazendo com que a gente possa pensar nessas alternativas para poder ajudar todos e todas. E só lembrando, quando vocês falam de projetos, que logo em seguida a gente vai começar a abrir o processo de emendas parlamentares, que é recursos disponíveis, que, né, tanto para a área social quanto para a área da saúde. Então, por que não ter um projeto específico de saúde em relação ao Covid, que pode ser construído por vocês mesmas? É pensar nessas possibilidades, né, atentar aos parlamentares que têm seus recursos disponíveis, e muito, acho que vai ter muito a nível de Covid, né, da saúde, já teve, inclusive, alteração de propostas de emendas. Então, são essas coisas que a gente pode se ater e buscar também como uma forma de recurso. E, na medida do possível, a gente está aqui sempre para dialogar e tentar construir em conjunto. Obrigada, beijo para todo mundo aí que participou conosco, as nossas colegas da mesa, né, da nossa mesa virtual, aos pessoal que acompanha, a Priscila e o Wellington também, e dizer que a gente está junto, né, a gente ainda não, o Titanic não afundou ainda, né, nós vamos seguir, né, até o fim, né. Eu vou ficar lá tocando violino, naquela cena dos violinistas, né? Mas vamos ficar até o fim, porque a gente não desiste, né? Nunca, né? Enquanto nós somos travestis, querida. Então vamos lá, vamos à luta, tá bom? Beijo no coração de todo mundo. Obrigada, Marina. Fernanda? Bom, também quero agradecer pela oportunidade, dizer que o Instituto Prius também está à disposição de vocês. A clínica, para a gente, é uma grande parceira. Como Mônica bem disse, nós já tivemos alguns trabalhos juntas. Para a gente é um prazer estar podendo contar com vocês e saber, principalmente, da trajetória, da trajetória da Mônica e desses frutos que vão dando. Um grande orgulho para a gente, né? Para o Instituto e, claro, para vocês principalmente. Mônica é um oásis para a gente dentro do direito, né? Que outras Mônicas possam sair de dentro da clínica. Mas só por ter saído a Mônica, eu acho que o objetivo da clínica já está
super cumprido. Você, Luciana, Priscila, Wellington já estão de parabéns e já é um grande resultado. Fico muito feliz. Parabéns pelo evento, eu acho que foi muito bom poder discutir com vocês, a gente poder discutir todas essas questões do movimento, da questão LGBT, da questão do Covid, dentro de um grupo muito específico também, né, dentro da questão do direito, que mostra que a gente ainda tem muito para avançar e a gente tem muito que discutir dentro de vários outros grupos, dentro de diversos outros setores dentro da academia, e a gente está à disposição de vocês. Obrigada mais uma vez e até a próxima. Obrigada, Fernanda. Mônica, depois de tantos elogios. Gente, eu tô até sem graça. Nossa, para mim, é uma honra estar aqui com vocês. Acho que fazer parte desse seminário, para mim, é uma experiência extremamente rica. E, assim, é como se fosse um paraíso, né? Basicamente, para uma pessoa de graduação ter essa visibilidade que vocês estão me dando, esse retorno também, para mim é muito rico, ainda mais esse tema que, para mim, eu acho que posteriormente vai gerar também outros trabalhos acadêmicos, né? Já está gerando para mim e para a Júlia, que também está participando aí, e eu acho que vai gerar para outras gerações também. Espero que já esteja num cenário bem melhor, né? Espero que a gente consiga, principalmente através das sugestões que vocês trouxeram aqui, a clínica e o nosso projeto de extensão continue dando uma atuação de segmento para a gente conseguir, sim, melhorar com relação a isso, até a gente conseguir resolver problemas sociais, porque é para isso que a gente, né, tem um diploma. O diploma acadêmico não é bem um enfeite, né? E aí, eu acho que a gente aprende muito dentro da graduação com pessoas como vocês, os professores também, assim, excelentes. Só tenho, na verdade, a agradecer. Para mim, foi como se fosse, assim, um bônus pro meu TCC ter tido essa oportunidade. É uma experiência extremamente incrível para mim que tem sido. E eu espero aí que a gente consiga ter cada vez mais outras pautas que não sejam tão caóticas, talvez sejam um pouco menos complicadas posteriormente, né? E que, através desse nosso trabalho, a gente consiga, mesmo que aos poucos, melhorar a situação para a população LGBT e para as demais minorias também dentro do país, que a minoria, ela precisa sim ter voz, e ela está passando a ter voz, e a gente tem que aprender com as minorias de uma forma geral. A gente tem visto isso, aprendido de uma forma, alguns de uma forma tranquila, outros de uma forma nem tanto, mas temos muito a aprender sim com as minorias. É um estudo extremamente rico e que vai seguir aí ao longo dos anos. Gente, muito obrigada de verdade para vocês. Eu queria, então, agradecer, né, em nome da Clínica de Direitos Humanos, a professora Priscila Sodré, o professor Wellington e eu, professora Luciana Garcia, pela participação, pela presença de vocês num debate tão rico, pela participação de todas as pessoas. Nós teremos um quarto encontro, Diálogo de Direitos Humanos em Tempos de Pandemia, no dia 10 de julho, às 17 horas, em que nós vamos debater um tema muito importante, né, que é o direito dos trabalhadores precarizados em tempo de pandemia. Nós tivemos essa semana uma manifestação incrível dos entregadores de aplicativo no Brasil inteiro, né? Nós temos uma discussão profunda sobre o direito das trabalhadoras domésticas em tempo de pandemia. Então, eu deixo já de antemão um convite para todos e todas vocês para dia 10 de julho, com a presença do Marivaldo Pereira e da Adriana Alves, debater aqui conosco o tema. Obrigada mais uma vez, e nós temos uma longa lista de tarefas, então, de trabalho para a Clínica de Direitos Humanos. Tá? Um abraço enorme a todos vocês e muito, muito, muito obrigada. Boa noite. Beijos.